Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais uma edição do nosso podcast chamado Traçando Vários Planos, que discute fenômenos psicossociais contemporâneos a partir de temáticas pertinentes ao campo da psicologia social. Eu me chamo João Paulo Barros, sou professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará, e na UFC eu coordeno o Vieses, Grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e Subjetivação. O tema do nosso podcast de hoje será a relação entre as transformações da dinâmica da violência no Ceará e o contexto da prisão. Para este debate, nós vamos contar com a participação do professor Luiz Fábio Paiva, que é pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência, o LEVE, que é um dos grandes parceiros do Vieses nestas discussões sobre violência no contexto cearense. Neste bate-papo que nós vamos realizar a seguir, nós vamos debater dois blocos de questões. O primeiro vai discutir qual é a leitura que o Luiz Fábio faz sobre as transformações da dinâmica social da violência nos últimos anos no Ceará. Depois disso, a gente vai para o segundo bloco de discussão, que fará uma relação entre esta dinâmica da violência no Ceará e o contexto das prisões. Espero que você goste, vem com a gente. Então, pessoal, eu estou aqui com o professor Luiz Fábio Paiva, que é nosso convidado dessa edição do podcast, né, em que a gente vai falar sobre as transformações das dinâmicas da violência no Ceará e a relação dessa dinâmica da violência com o contexto prisional. Então, Luiz Fábio, eu queria te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, ser um amigo aí com quem a gente vem trabalhando já, tanto no contexto das extensões, como no contexto mesmo das discussões sobre o contexto da universidade, né? E essa parceria do Vieses e do Leve é muito fruto também dessas nossas interlocuções. Eu queria te agradecer imensamente e passar a palavra para você se apresentar como você quiser. João Paulo, eu que agradeço pela essa nossa interlocução, por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos. E eu sou Luiz Fábio, sou professor de Sociologia da Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em Sociologia, aqui também da UFC. E sou pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência. Então, desde 2005, eu venho desenvolvendo pesquisas na área da violência, né, trabalhando fundamentalmente os efeitos sociais da violência em territórios estigmatizados. Trabalhei muitos anos na periferia de Fortaleza. Hoje estou desenvolvendo um pouco mais investigações relacionadas à violência policial, que está aumentando, né, no nosso estado. E trabalhei também, fiz um trabalho de pesquisa de 5 anos na tríplice fronteira do Brasil com Peru e Colômbia sobre as dinâmicas dos mercados ilegais de cocaína. Só tema leve, né, Luiz Fábio? Só coisas leves e tranquilas, não produzem ansiedade. Luiz Fábio, então, para dar continuidade a esses temas mais amenos, né, eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente qual é a leitura que você faz sobre as transformações dessas dinâmicas sociais da violência no Ceará nos últimos anos. Perfeito, João Paulo. Quando eu comecei a fazer pesquisas, né, pesquisando essa temática, sobretudo tentando entender os efeitos da violência nas periferias urbanas de Fortaleza, eu comecei a fazer um trabalho etnográfico ali na região do Grande Bom Jardim. E uma das coisas que naquele momento me chamou muito a atenção era justamente que o crime no Ceará ele era feito por grupos que, de certa maneira, disputavam dentro de um território o controle do varejo de drogas. Era uma situação muito interessante, porque você chegava, você tinha um bairro, então o bairro era dividido entre gangues. Na verdade, essas gangues eram uma referência à década de 90, né? À década de 80, eram grupos que se formaram ali por rixas, muito conectados às ocupações. Então, como os bairros, né? Você chega no Bom Jardim, ou você chega no Pirambu, ou você chega no Tancredo Neves, você tem um bairro que foi se formando, né, com comunidades. Então, chegou uma primeira comunidade, depois chegou outra comunidade. Então, você chega lá, então, tem um território X, um território A, B e C. E dentro de cada território desse, tinha um grupo específico. Então, naquele momento, na década de 90, você tinha muito fortemente, eram as gangues, elas se encontravam para brigar, para... Enfim, tinha uma rivalidade ali muito forte.
E essas gangues, elas foram aos poucos se reconfigurando, né, como grupos que, de certa maneira, passaram a fazer parte do circuito dos mercados ilegais de drogas. Então, elas se transformaram efetivamente em quadrilhas, né, que depois foram sofrendo também os efeitos dos trânsitos nacionais e internacionais de drogas. Essas quadrilhas de traficantes que existiam no bairro, elas eram muito fortemente marcadas por esse controle dos mercados, mas a relação com a comunidade era uma relação relativamente tranquila, não havia, assim, uma imposição grande traficante. Claro, sempre houve essa ideia dessa relação, né, do traficante com as pessoas daquela comunidade. Mas naquele momento me parece, se eu tiver que avaliar em relação ao contexto atual, era um momento mais tranquilo. Você tinha a disputa entre esses territórios, então tinha muito problema de circulação dentro do território. Quem morava na comunidade A, em geral, não podia passar para a comunidade B ou C. Isso afetava, sobretudo, os mais jovens, afetava mais ainda a vida daqueles que estavam efetivamente envolvidos, né, com aquele grupo, com aquela gangue ou aquela quadrilha. Você tinha uma outra coisa que é bem diferente do que nós temos hoje, é que, além dessas quadrilhas, você tinha grupos que praticavam assalto. Então, você tinha muito assalto dentro da comunidade. Então, eram, em geral, adolescentes que faziam ali furtos, alguns roubos. Então, tinha um comércio interno de armas, né? Pessoas, até comerciantes, que envolvidos no aluguel de armas. E ali se fazia um roteiro, né? Tinha uns corres, e esses corres aconteciam muitas vezes ou dentro da própria comunidade ou na comunidade vizinha. Então, você tinha um contexto de muito assalto dentro da periferia. Então, era uma dinâmica do crime muito fragmentada. Já existia, né, grandes organizações como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. Esses grupos efetivamente tinham relação com as dinâmicas do tráfico do Ceará, mas eles não tinham uma conexão do ponto de vista de ter um grupo organizado que impunha ao território um determinado tipo de controle social, como já acontecia no Rio de Janeiro, nas favelas e nos presídios dominados pelo Comando Vermelho, e já existia em São Paulo, quando o Primeiro Comando da Capital, a partir do sistema prisional, se estrutura, se organiza e passa a também ter ali um controle social nas ruas de São Paulo. Então, você tem ali situações de estados, né, tanto do Rio como de São Paulo, onde existe uma hegemonia do crime já no formato de facções. Isso não acontecia no Ceará. Eu fiz pesquisa, então, de 2005 até 2008, 2009 a 2013, eu fui para Manaus, passei a fazer uma pesquisa sobre como a imprensa retratava crimes de homicídio. Em 2013, eu voltei para o Ceará e foi muito interessante porque, em 2013, ainda encontrei aquele mesmo sistema, a mesma dinâmica criminal. Só que, neste momento, em 2013, já havia uma grande diferença em relação às minhas pesquisas de 2005 a 2008. Quando eu comecei a fazer pesquisas sobre violência em Fortaleza, especificamente, Fortaleza não figurava entre as cidades mais violentas nos rankings nacionais e internacionais. Então, Fortaleza não era, assim, especial dentro do contexto do crime, da violência no Brasil. Ela tinha um cenário em 2006 já de deteriorização. A campanha de 2006 foi disputada ali entre 2005, né, na verdade, foi disputada entre o Lúcio Alcântara e o Cid Gomes, foi muito pautada pela questão da segurança, e foi quando surgiu o programa Ronda do Quarteirão. O grande problema do crime naquele momento era justamente fazer um controle dos assaltos nas comunidades, que era uma situação realmente muito complicada. A grande discussão ainda não era nem sobre o homicídio, porque o homicídio ele era explicado como se fosse uma espécie de acerto de contas entre grupos criminosos. Então, só morria quem efetivamente tinha que morrer. Então, assim, havia uma naturalização da morte, né? Quando a gente fala dos indicadores de hoje de homicídio, a gente precisa entender que a crise dos homicídios ela não começa em 2013 ou 2014. Não, ela começa nesse período quando nós ainda tínhamos uma taxa baixa de homicídio. Ela já era mais alta do que a média, do que a Organização Mundial de Saúde estabelecia como um patamar aceitável, que era 10 homicídios por 100 mil habitantes. Ela era mais alta, ela estava em torno de 23, 22, alguma coisa assim.
A média nacional acho que era 23 nessa época. A gente chegamos, acho que num determinado ano desse período de 2005 a 2008, a ter taxas mais altas do que a nacional, mas ainda não eram as taxas a que nós chegamos em 2013, mas elas já estavam no caminho. Ela estava no caminho porque, naquele momento, havia uma intensificação. Esse problema já existia desde a década de 90, das mortes que eram tratadas como acertos de contas entre justamente os grupos, né, que faziam o conflito interno. Esses grupos passam a intensificar o enfrentamento armado a partir da chegada das drogas e armas ali no início dos anos 2000, com a intensificação desses mercados. E aí nós temos uma situação na qual, a partir de 2008, de fato, começa uma escalada, né? A partir de 2006, mais especificamente, começa uma escalada muito acentuada. Se você observar os gráficos, né, de homicídio no Ceará, você vai ver que a partir de 2006 começa uma curva, né, de 2002 a 2006 tem um período ali de aumento e depois começa uma curva muito acentuada. E nós chegamos, quando eu volto em 2013 e 2014, apesar da dinâmica criminal se manter, continuava sendo grupos, né, dentro dos bairros, com uma territorialidade demarcada pelos controles internos da dinâmica do tráfico no bairro. Em 2013, a taxa já era muito alta. E aí, Fortaleza começa a figurar como uma das cidades mais violentas do país. Então, a partir de 2013, 2014, quando eu retornei, Fortaleza já aparecia como uma das cidades mais violentas. Então, você já tem um contexto diferente. Uma intensificação, um mercado que estava muito aquecido, um mercado de drogas muito aquecido, e também com muito enfrentamento interno, com muita disputa e, consequentemente, com um número de mortes cada vez mais alto. Aí Fortaleza, de fato, ganha notoriedade, né? Tem uma histórica reportagem do Fantástico, onde Fortaleza é escolhida para ser sede da Copa, e aí o Fantástico faz uma matéria sobre essas capitais, as capitais mais violentas do mundo que vão sediar uma Copa, né? Vão sediar a Copa do Mundo de 2014. E aí Fortaleza aparece, né? E aparece uma declaração não sei se ainda era superintendente ou já delegado-geral da Polícia Civil, que ele diz que para você ser preso por homicídio no Ceará, só sendo muito burro. Então, ele, né, com essa frase, evidencia toda a tragédia de um sistema de controle social que ignorou a ação de grupos armados que promoviam homicídios nas periferias. E aí nós temos 2 ou 3 gerações de pessoas, de jovens, que cresceram assistindo ao homicídio como uma prática normal dentro do seu território. Então, eram os meninos que, quando morria alguém, estavam ali ao redor do corpo, né? Aí chegava a reportagem desses programas policiais, essas reportagens iam lá, faziam uma cobertura e os meninos lá ao redor daquele corpo, né? E a polícia dizendo assim, não, é mais um acerto de contas entre bandidos. Esse discurso do acerto de contas entre bandidos, ele chega ao cúmulo de quando acontece a chacina do Curió, onde nós temos 11 pessoas assassinadas em uma ação que nós sabemos hoje foi orquestrada, né, por policiais. O então secretário de Segurança tentar usar essa justificativa de que está levantando o antecedente criminal das pessoas mortas para verificar se não se tratava de um acerto de contas entre bandidos. Então, há uma total naturalização. Você investiu um dinheiro absurdo em segurança, em equipamento de segurança, para uma polícia que ignorou o crescimento e a prática de homicídios nas periferias. Prática que atinge, de sobremaneira, as pessoas pobres e negras que ocupam uma posição subalterna, tanto do ponto de vista material como simbólico na nossa sociedade. Esta situação ela passa a ser enfrentada só do ponto de vista retórico, porque há um desmonte de uma série de políticas sociais e de assistência social pelo incremento de um policiamento ineficiente para a periferia, um Ministério Público que não consegue, de certa maneira, não deu conta também da denúncia, né, contra essa política de Estado homicida, né, de promoção mesmo do homicídio, e um judiciário que efetivamente é completamente ineficiente.
né? Até hoje a gente está sem resposta, sem o julgamento da chacina do Curió, um caso que teve grande repercussão social. Imagine aqueles casos que não têm repercussão social. Então, nós temos uma paralisia aí do ponto de vista das forças de segurança pública e do judiciário na atenção ao homicídio. E a coisa, de fato, se agrava a partir de 2016, quando esses grupos fragmentados passam a se constituir como facções criminosas. Então, há uma organização interna de vários traficantes, várias quadrilhas, né, que vão tentar reproduzir no Ceará uma dinâmica que vai sendo consagrada pelo país, que é uma dinâmica de sucesso, de controle social do crime, por grupos conhecidos como facções, a partir das prisões, e que hoje também controlam mercados internos e externos, nacionais e internacionais. Então, o Ceará tem a formação de um primeiro grupo local, que é o Guardiões do Estado, e também a constituição local dos grupos que, de certa maneira, já ocupam uma posição importante no cenário nacional, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. Também associado a esses grupos, a Família do Norte, né, que naquele momento aparecia como o terceiro grupo mais importante do país. Hoje eles têm uma rixa interna lá, mas também um grupo muito importante, porque controlava ali uma rota, né, a Rota dos Solimões, e isso tinha uma repercussão muito forte no Nordeste e no Ceará. Então, quando as facções chegam, o primeiro momento das facções é de acomodação das dinâmicas criminais. Então, o que é que começa a acontecer? Quando aquela divisão territorial do bairro, ela passa a não existir mais, porque as quadrilhas agora estão associadas às facções. E, no primeiro momento, as facções, elas fazem uma aliança que repercute no não enfrentamento entre elas. E o enfrentamento desse momento, no início de 2016, é contra aqueles grupos que, de certa forma, vão resistir a essa organicidade. Então, você vai ver que no período que a gente, inclusive, escreveu sobre a pacificação, vai ser um período de muita tortura e morte, e aqueles vídeos que passaram a povoar as redes sociais. Os meninos que assaltavam, que eles faziam os corres dentro da própria comunidade, foram ali pegos, torturados, muitos mortos, e outros com lesões, né, com balas nas mãos, nos pés, membros cortados. E isso foi, né, para o crime uma ação para tentar controlar, para dizer assim, agora nós vamos, quem manda aqui agora tem uma organização, agora tem um proceder, uma maneira de fazer o crime que precisa ser obedecida e precisa ser entendida por quem quer fazer o crime no Ceará. Então, isso mudou radicalmente a característica, a dinâmica interna dos grupos criminais. Eles passaram a compor essas grandes organizações, são organizações com uma repercussão territorial importante, porque agora eu não sou mais, não importa se eu estou no meu bairro ou eu estou no interior do Ceará, eu sou membro de uma facção, então aquela dinâmica territorial já não funciona. E uma outra coisa que essa nova dinâmica criou foi a possibilidade de você ter uma ampliação dos mercados de drogas e de armas dentro do estado do Ceará. Então, a gente passou a ver situações e acertos de contas, né, com traficantes dentro de um carro blindado e pessoas indo lá com um fuzil de atravessar a blindagem e fazer a execução. Então, isso realmente colocou a gente num patamar de violência, num outro grau de letalidade. E a coisa piorou em meados de 2016, quando esses grupos já não tinham mais interesse em manter uma aliança ou um acordo de não enfrentamento. Eles passaram, né, com as disputas nacionais entre Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, essas disputas passaram a repercutir no estado do Ceará e houve uma fragmentação. Então, de um lado, o Primeiro Comando da Capital se aliou, deu um certo suporte aos Guardiões do Estado, e do outro, o Comando Vermelho se organizou também naquele momento com apoio da FDN, e você teve aí dois grandes grupos faccionados disputando o controle interno do crime no Ceará. A consequência disso, como a gente conheceu, foi que em 2017 nós tivemos mais de 5.000 homicídios no estado do Ceará. Foi o recorde de homicídios no estado do Ceará. A situação continuou muito grave em 2018 e foi quando aconteceu, né, um certo movimento do governo do estado do Ceará para fazer um enfrentamento, mas um enfrentamento focado em ação policial e no encarceramento em massa.
Onde esse tipo de enfrentamento foi colocado em prática no Brasil, ele não funcionou, porque ele só atua, digamos assim, numa certa camada do problema. E ele cria um outro, que é justamente o encarceramento de sujeitos, inclusive que ocupam uma posição subalterna ou que não estavam, naquele momento, integrados à facção, e que, ao irem para o presídio, não tem mais como, porque dentro da prisão, o capital social da facção é a proteção. Então, se eu não estou faccionado, eu objetivamente não tenho proteção. Então, eu busco a facção justamente para ter dentro da prisão um tipo de proteção que vai garantir ali a minha sobrevivência e, consequentemente, as condições para que eu possa sair de lá com a minha vida. E, ao fazer isso, eu tenho um compromisso com a facção. Hoje, inclusive, alguns pesquisadores estudam, né, como sair, né, da facção no momento que você, ao entrar, você assume uma série de compromissos. E aí é muito complicado, a sua vida realmente muda. Em 2019, nós tivemos uma falsa ideia, né? Nós tivemos um ano com muito homicídio, acho que foram mais de 3 mil, mas era mais baixo do que 2017 e 2018, e se vendeu a falsa ideia de que as facções tinham sido superadas, elas tinham sido vencidas. O que a gente observava, na verdade, foi um movimento de acomodação. Houve muito enfrentamento com o Estado, né? Nós tivemos aquele janeiro, tivemos um momento ali de muitos ataques e um cenário já de redução de homicídio muito forte, mas que não apontava para qualquer mudança em relação ao equilíbrio dessas forças. O que deixava claro que elas continuavam existindo, mas estavam num processo de reestruturação. Até porque, durante 2016, 17 e 18, nós tivemos a morte e a prisão de muitas lideranças, de muitas pessoas que ocupavam posições chaves, né, nas engrenagens desses grupos. E, obviamente, que quando eu tenho a intensificação desse processo de morte e aprisionamento, eu preciso ter ali um momento, digamos assim, de respiro, né? Onde esses grupos vão efetivamente se reorganizar. E 2019 foi um momento dessa reestruturação, de uma certa acomodação desses grupos. Como a gente já previa, isso não era sustentável e isso não era resultado de uma política de Estado. O que aconteceu? Quando em janeiro já havia um cenário de intensificação dos homicídios, e em fevereiro, quando aconteceu a greve dos policiais, foi de fato um momento em que muitas ações foram colocadas em curso. Então, muitas ações, muitas estratégias foram colocadas em curso e enfrentamentos foram desenvolvidos ali para justamente garantir a um determinado grupo vantagens que, de certa maneira, tinham sido, digamos, não estavam ali, não estavam em jogo em 2019, não foram colocadas em jogo em 2019, mas que passavam a ser importantes para esses grupos já em 2020. Uma delas foi a organização de novos espaços e territórios que agora estão num processo, né, de disputa também, né? Então, situações de, como se diz, ocupação de novos territórios que haviam sido perdidos para o grupo rival sendo novamente disputados. Então, a gente já experimenta neste cenário uma nova elevação dos homicídios no estado do Ceará, o que mostra que a estratégia, o foco no policiamento e no encarceramento não foi suficiente e não é suficiente e, obviamente, não vai solucionar os problemas de segurança pública que acontecem no Ceará. Até porque uma das coisas que chama a nossa atenção neste momento é a capacidade de renovação dos quadros que esses grupos têm. E isso revela a sua capilaridade no contexto e nas periferias, no processo de agenciamento de jovens para constituir as suas frentes. Então, isso é um problema que possivelmente, neste momento, está numa escalada muito forte e as consequências disso ainda vão ser sentidas durante muitos anos, já que não há, nem no governo federal ou no governo estadual, qualquer estratégia para reverter as condições sociais que geram este problema. Luiz Fábio, você conseguiu fazer aí uma historicização, né? Eu queria que você pudesse, para a gente passar para a parte final, né, do episódio, você pudesse falar um pouco que relações essa dinâmica de transformação da violência tem com o contexto prisional.
Como é que o contexto prisional interfere nessas transformações e como essas transformações também interferem nesse contexto prisional? E que particularidades você consegue identificar dessa relação entre violência dentro e fora na prisão no contexto do Ceará, em relação a contextos como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim? Perfeito, João Paulo. Hoje, as dinâmicas sociais do crime, que, de certa maneira, estruturam e são o fundamento da violência que afeta a população brasileira, essas condições sociais, para essa dinâmica, foram criadas dentro das prisões. Tem até um texto muito interessante sobre a máfia siciliana, que é do Diego Gambetta. E ele vai explicar que a relação do mafioso com as pessoas é uma relação muito simples. O que é que a máfia vende? Proteção. No Brasil, as dinâmicas elas são muito implicadas, né? Porque eu tenho as dinâmicas do mercado ilegal de drogas, do mercado ilegal de armas, do mercado de assaltos, né? De outras mercadorias ilegais circulam, desde o ouro até a madeira, etc. E a corrupção policial, né? E a corrupção política. Então, nós temos diversas implicações. Dentro dessas dinâmicas, é muito interessante a gente observar que existem hierarquias. Quem controla o dinheiro dos mercados ilegais de drogas, em geral, não vai preso. Esses grandes traficantes que o governo, né, noticia que estão presos, em geral, eles são gerentes. Eles fazem ali algumas movimentações no atacado e no varejo. Mas a movimentação de dinheiro, ela não passa, né? Porque se assim fosse, nós já teríamos resolvido o problema com a quantidade de pessoas mortas e encarceradas que nós temos no Brasil. Mas não se resolve. Isso por conta de que o que eu estou prendendo, na verdade, é uma população de subalternos. São pobres, são negros que operacionalizam determinadas camadas dessa dinâmica mais geral. Este subalterno, quando ele chega na prisão, o que é que ele precisa? Ele precisa de arma? Ele precisa de droga? Não. Ele precisa de proteção. Ele precisa estar protegido. Então, o que é que a facção criou? Ela criou um sistema de solidariedade, de reconhecimento, que faz com que essas pessoas criem laços sociais. Esses laços sociais têm repercussões. Então, a facção, por mais que ela trabalhe na dinâmica dos mercados ilegais de drogas e armas, ela consegue ser algo a mais. Ela consegue funcionar como uma espécie de comunidade moral, no qual eu me conecto às pessoas que fazem parte da facção, porque eu compartilho com elas de sentidos, de crenças, de afetos, de coisas que dão sentido aos projetos de vida dessas pessoas. O contexto, né, das pessoas que não entendem isso é usar os seus valores para julgar, fazer um julgamento moral. Esses valores que constituem o crime podem não ser interessantes para você, mas são interessantes para quem faz o crime. Então, as facções entenderam isso. Criaram uma comunidade moral que consegue juntar uma grande quantidade de subalternos que operacionalizam o dia a dia, as rotinas dessas organizações. A prisão foi fundamental para isso, porque ela criou ali as condições para que as facções chegassem a essa grande quantidade de subalternos que vão arriscar a própria vida para defender os interesses materiais e os valores que sedimentaram esses grupos como realidades hoje incontornáveis, porque eu posso enfraquecer, mas efetivamente o método foi consagrado. E o método foi consagrado porque o Estado brasileiro ofereceu todas as condições para que este método, esta maneira de fazer o crime, ela pudesse se consagrar como uma maneira bem-sucedida de prática do crime. E é muito interessante, porque eu prendi pessoas por pouco tempo, por crimes irrelevantes, e essas pessoas que foram presas por crimes irrelevantes foram fundamentais para a facção, porque elas entraram e saíram da prisão. Então, elas conectaram a prisão e a rua. Elas possibilitaram uma continuidade do exercício da força e da influência de quem efetivamente ocupava uma posição de mando e foi preso. Então, ao reconectar, ao criar essa rede, eu possibilitei que esses grupos constituíssem uma forma de fazer o crime que hoje ela é quase autônoma, assim. De que adianta? O Estado disse assim, eu prendi todos os líderes da GDE, todos os líderes do Comando Vermelho. Eu escutei isso do Ministério Público no Amazonas. Quando estava fazendo a pesquisa na Tríplice Fronteira, eu tive a oportunidade de conversar com os procuradores de justiça no Amazonas e eles falarem, nós prendemos todos os líderes, todas as pessoas importantes da FDN. Né? Então, a Operação La Muralha,
ela, numa operação, prendeu 87. O Estado comemorou, como pronto, acabamos com a FDN. O problema é que eles deveriam ter escutado o depoimento dos poucos traficantes que tiveram, assim, dos primórdios do Comando Vermelho. Uma das histórias que ele conta, lá naquele documentário Notícias de uma Guerra Particular, é dizer assim, todos aqueles que criaram o Comando Vermelho morreram na primeira ação. Não viveram assim 10 anos, não curtiram a vida. Não, eles morreram. Criou aquilo ali e morreram. Marcola está preso há anos. Outros líderes do Comando Vermelho presos há anos. E por que é que nós continuamos a sofrer com o mesmo tipo de problema? Porque não se trata de uma ou outra pessoa, se trata de um método. Um método, uma maneira de fazer o crime consagrada e que foi repassada, e que foi ensinada. Tem uma ação pedagógica na dinâmica faccional. E esse método, ele se espalhou, ele se consagrou. Quando a gente brinca assim, a prisão é a faculdade do crime, né? Essa leitura, ela é muito boa, porque, de fato, eu tive ali um sistema que é educacional também. Eu ensinei as pessoas a como fazer. E a prisão foi o espaço onde isso foi ensinado, onde isso foi compartilhado, onde isso foi aprimorado, desenvolvido e levado a praticamente todos os estados brasileiros e hoje com impacto em praticamente todos os países latino-americanos, na medida em que esses grupos também agora começam a disputar territórios e fronteiras internacionais. Luiz Fábio, qual que tu acha que é a particularidade dessas dinâmicas da relação dentro e fora da prisão, né, do crime dentro e fora da prisão no contexto do Ceará? Porque eu acho que tem uma leitura que se coloca assim, que contexto prisional fez emergir certos grupos faccionais, em São Paulo, no Rio. Aqui no Ceará, talvez essa leitura não seja tão linear, né, assim. Porque aqui já havia uma dinâmica interna. Então, quando as facções chegam, o grande mote, por exemplo, da aparição do PCC foi a prisão. Mas da GDE não, foi a comunidade, são as pinturas, são os pichamentos na comunidade. No entanto, a prisão ela foi fundamental também, porque foi quando eles começaram a ser presos, justamente que você deu... Aconteceu isso muito fortemente no Amazonas. Você tinha a FDN, que controlava as fronteiras. Depois da Operação La Muralha, quando as lideranças foram presas, aí as prisões começaram a serem povoadas com a FDN. O Ceará também, essa dinâmica é relacional. Esses grupos eles têm um sucesso na periferia muito grande e eles, né, contaminam a prisão, que dentro das prisões do Ceará era muito comum, você já ouviu falar em Comando Vermelho e tudo, mas depois com esse tipo de organização, todos esses presos, eles precisam também estar organizados. Então, até tem um momento de resistência com a massa carcerária, mas isso é dissolvido, e já em agosto de 2016, quando surge o relatório do Ministério Público, o governo do Estado do Ceará, né, o governo negava a existência, mas o Ministério Público lança um documento em agosto de 2016, já dizendo, né, as prisões do Ceará estão completamente dominadas, elas estão faccionadas, porque o cenário começa a ser de muito enfrentamento na periferia e começam as ameaças de um grande genocídio, uma grande chacina dentro da prisão. Então, é quando eles refazem o sistema e começam a fazer uma grande transferência de presos para justamente as prisões se acomodarem a essa nova configuração. Bem, Luiz Fábio, eu queria te agradecer assim, pela tua disponibilidade, pelas ricas questões que você trouxe aqui para a gente. Acho que quem vai escutar o podcast tem agora muitos elementos para pensar, que não é por acaso todo esse caos que a gente tem vivido, né? Na verdade, esse caos se constitui como um projeto e está muito relacionado ao caráter estrutural do racismo mesmo, né? Que precariza vidas, subalterniza vidas e torna essas situações de encarceramento em massa e, ao mesmo tempo, também de abandono das periferias, um projeto que se retroalimenta, né? Fica aqui o meu agradecimento por mais uma possibilidade de troca contigo, meu amigo. Meu amigo, acho que é isso, e eu que quero só agradecer mesmo por mais esse espaço construído junto e que, de fato, a gente possa aí passar os próximos anos trabalhando para continuar entendendo, a gente possa reverter, né? A gente possa, com conhecimento, entender compreender a profundidade do problema
E a compreensão do problema, ela é o primeiro passo objetivo para qualquer movimento de transformação mais profundo da sociedade. Então, espero que a gente possa ter aí, continuar com essa parceria para continuar construindo esse movimento de transformação. Bom, gente, com isso a gente chega ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que as discussões que a gente teve aqui possam enriquecer a leitura que você faz sobre o fenômeno debatido, né, da violência e da sua relação com as dinâmicas prisionais. A gente se encontra em mais uma edição, com mais um tema. Seguimos traçando vários planos. Até mais!